Esse exemplo do livro do Stewart pede para calcular a integral de superfície y ds, onde S é a superfície descrita aqui com a equação z igual a x mais y quadrado. Aí tem os intervalos aqui para x e y dessa superfície. Veja a figura 2. Então vamos ver a figura 2. Está aqui. Então a ideia nessa integral de superfície é dividir essa superfície em pequenas regiões, pequenas superfícies infinitesimais ds. E a função aqui, que é y, para cada uma delas eu tenho, por exemplo, aqui uma densidade quilogramas por metro quadrado. E eu quero saber para cada um desses quadradinhos qual que é a minha massa, por exemplo. Mas esse é um exemplo aqui que não diz o que é a função, né? Estou dando um exemplo. Então a primeira coisa é parametrizar essa curva e calcular esse ds. Para parametrizar, eu preciso descrever x, y e z em função de uma variável só. Mas como eu já tenho aqui nessa minha superfície uma equação para z em função de x e y, eu já tenho a minha parametrização dada. Então, ó, x é x, y é y e z é x mais y quadrado. Então, a minha função, parametrização, que depende de duas variáveis, tem as coordenadas aqui x, y e o z é x mais y quadrado. Então, a função depende tanto de x quanto de y. Essa é a parametrização da superfície. Para calcular o ds, o elemento infinitesimal de área, eu preciso do módulo do produto vetorial dos vetores tangentes. Então eu preciso primeiro calcular o produto vetorial Rx com Ry, R derivado em relação a x, vetorial com R, parametrização, derivado em relação a y. E depois calcular o módulo disso. Vamos fazer uma coisa de cada vez. Primeiro o produto vetorial, I, J, K, derivando R em relação a x. X derivado em relação a x é 1, y derivado em relação a x é 0. Y é constante, né? Derivado de x mais y quadrado, 1. Derivando R em relação a y, x em relação a y, 0, y em relação a y, 1, e x mais y quadrado, a derivada é 2y. Resolvendo esse determinante aqui, então em I, eu calculo esse determinante 2 por 2 aqui, que é 0 vezes 2y, menos 1 vezes 1. Então é menos 1. Opa. Em J, menos J, que multiplica esse determinante aqui, 1 vezes 2y, que é 2y, menos 0 vezes 1. Então dá 2y aqui. Com o menos. E por último o K. Determinante 2 por 2, 1 vezes 1 menos 0 dá 1. Pronto, temos um produto vetorial Rx e Ry, queremos o módulo dele. Então vamos escrever aqui o módulo desse produto vetorial. Derivado do R em relação a x, derivado do R em relação a y. O módulo do vetor é a soma dos quadrados das componentes ao quadrado. Então é menos 1 ao quadrado mais menos 2y ao quadrado mais 1 ao quadrado. Então isso aqui é 1 mais 4y ao quadrado mais 1. Então vou botar aqui 2 mais
4y². Pronto, esse é o pedacinho do ds que eu precisava, falta só colocar o dv, nesse caso dx, dy, e a própria função. Então vamos reescrever a integral. A função é y, a parametrização, nesse caso, y é igual a y, então eu deixo aqui o meu y azul. Se eu tivesse algum z, eu teria que substituir por x mais y². Na função aqui, né? Nessa função que eu estou fazendo aqui. Mas não tem. O ds, então, é aquela raiz. 2 mais 4y². Dx, dy ou dy, dx. Tanto faz aqui, eu vou integrar. Tanto faz, vou botar dx, dy. O x está variando entre 0 e 1. Isso dado pela minha superfície também. E o y entre 0 e 2. Pronto, tenho duas integrais para resolver, na verdade uma integral dupla. Mas como nessa parte de dentro aqui não apareceu nada de x, eu consigo ainda separar em duas integrais. Então ficou a integral de 0 a 2 y raiz de 2 mais 4y² dy 0 a 1 dx. Eu posso fazer isso porque não tem x aqui, então o que tem y é constante para a integral de dentro, então eu posso tirar, inclusive o dy. Tenho duas integrais. A primeira que é mais difícil de resolver, né? Agora é um problema só de resolver essa integral. Então você pode ou fazer sozinho ou acelerar. Mas eu vou tentar resolver uma de cada vez. A segunda em x é muito mais simples, né? Aqui, ó, acabei de perceber que eu escrevi dx. Tá errado aqui, tá? É dy. Uma em y, outra em x. Para resolver a primeira integral, estou enxergando aqui que dá para fazer uma substituição. Se eu não consigo fazer direto, eu geralmente tento fazer uma substituição. Por que eu acho que isso vai dar certo? Porque se eu fizer u igual a 2 mais 4y, a minha derivada, que é o meu du dy, dá 8y. Então eu consigo substituir ou separar aqui, ó, o meu y, vou fazer isso de amarelo, esse meu y, dy, eu consigo isolar nessa equação que eu acabei de escrever da derivada aqui, ó. Então eu vou deixar y e dy de um lado, multipliquei os dois lados por dy e dividi os dois lados da equação por 8. 1/8 du. Então eu acabei de fazer isso aqui, ó. Então eu consigo transformar essa integral inteira numa integral com raiz de u. E aí, em amarelo, aqui, ao invés de escrever y dy, eu vou escrever du sobre 8. Os intervalos de integração de 0 a 2 supunham que eu estivesse usando o y. Então, não posso escrever de 0 a 2 nessa integral. Eu posso resolver em u, transformar de volta para y, e daí usar intervalo de 0 a 2, ou então eu posso simplesmente substituir aqui. Então eu posso usar minha substituição, e se o meu y vale 0, o meu u, que é 2 mais 4y², vale 2. E do mesmo jeito aqui, se o meu u vale 2, 2 ao quadrado 4, vezes 4, 16, mais 2, 18. Então a integral de 2 a 18 em u, não preciso mais voltar. Tá? A integral em x, integral de dx é x, derivada de x é 1, é a inversa. Isso aqui de 0 a 1. Então esse aqui é 1 só. Resultado 1. Mas vamos fazer a integral de u, que na verdade, raiz de u, só para facilitar a minha integração, aqui é u com expoente 1/2. Então para integrar esse u com expoente 1/2, encontrar a função cuja derivada é u expoente 1/2, somo 1 nesse expoente e divido pelo resultado aqui.
Além disso, eu tenho 1 sobre 8. Mais alguma coisa. E o intervalo de integração de 2 a 18. Pronto. Vezes a outra integral aqui, que é 1, né? Não preciso nem escrever. Vou botar 1 aqui só para você não achar que eu esqueci. Esse u, com o expoente 1 meio mais 1, vou tentar reescrever aqui, ó, porque ele na verdade é u expoente 3 meios, que é igual a raiz quadrada de u ao cubo, que é igual a raiz quadrada de u ao quadrado vezes u. Então isso eu posso reescrever com u raiz de u. Aí eu substituo tanto o 18 quanto o 2. Vou fazer isso, vou precisar de mais espaço aqui. Então primeiro é 18, deixar o 1 sobre 8 lá fora. Abre parênteses. 18 raiz de 18 menos 2 raiz de 2. Aí o que eu esqueci ainda é esse denominador, né, que é 3 meios. Então eu posso deixar ele aqui ou simplesmente escrever ele aqui já invertido, 2 terços. Então esse 3 meios aqui está dividindo por 3 meios, é a mesma coisa que multiplicar por 2 terços. Posso ainda dividir em cima e embaixo aqui, né, por 2. Então fica 1 sobre 12. Raiz de 18. Raiz de 18 eu ainda posso simplificar. Porque raiz de 18, vou escrever aqui em cima, é igual a raiz de 2 vezes 9, ou seja, 2 vezes raiz de 9, que é vezes 3. Tá, então aqui no numerador ficou 3 vezes 18, quanto que é 3 vezes 18? Quase 20, 54. 54 raiz de 2, menos 2 raiz de 2. Então uma conta complicada aqui de fazer, mas já estamos chegando no resultado. Então são 52 raiz de 2. 52 dá para dividir por 2, 26 dá para dividir por 2, então dá para dividir por 4. 13. Então o que eu estou pensando alto aqui é que isso aqui dá 52 sobre 12, raiz de 2. Eu posso dividir em cima e embaixo por 4. 13 sobre... Oi, filha, já vou. 12 por 4 dá 3, raiz de 2. Pronto, vou comer.